Oi, pessoal, tudo bem? Bom, hoje a nossa atividade no nosso projeto residencial não vai ser de desenho, tá? A gente vai trabalhar com o início de um projeto realmente. Então, assim, vocês já trabalharam com a representação, né, desses desenhos em planta, em cortes, então nós já trabalhamos com essas especificações, né? Técnicas, e hoje a gente vai começar então a trabalhar com o projeto efetivo do semestre, tá? Antes da gente começar a entender como vai funcionar, vou falar um pouquinho para você sobre criatividade, né, que é essa capacidade que nós humanos temos de criação. Então, algumas coisas eu quero salientar para vocês também. Então, essa questão do processo de transformação de ideias, isso é bastante importante, né? Porque a gente trabalha exatamente com isso. As ideias estão aí, a gente trabalha num processo de transformação, né, de todas essas coisas que estão colocadas hoje, principalmente nas redes, que é onde a gente tem um acesso mais rápido. Uma outra palavra que eu quero destacar para vocês é o repertório. A gente só consegue criar a partir do momento que a gente tem um repertório. A gente cria esse repertório, a gente cria todas essas informações e a partir da forma como a gente agiliza isso na nossa mente, a gente consegue soluções mais apropriadas, né? Então a gente tem que ter combinações e conexões entre conhecimentos. A gente não consegue trabalhar sem essas combinações e conexões e sem ter os conhecimentos. Então, vocês precisam ver muita coisa, vocês precisam de muitas informações, vocês precisam ser bastante curiosos, observadores, né, ao redor de tudo o que faz parte do mundo em que vocês conseguem ter acesso. Pensar também naquelas questões que vocês não têm acesso, né, isso faz da gente profissionais mais aptos, tá? Bom, uma outra coisa que eu quero conversar com vocês é sobre a criatividade e psique, né? A gente trabalha então com as nossas questões neurológicas, psicológicas, então isso é a base para tudo que a gente vai fazer. Os nossos clientes também, então a gente tem que ter um certo conhecimento de psicologia, a gente tem que ter um certo conhecimento de humanidade, né? Para a gente conseguir trabalhar com o que a gente está fazendo. Bom, para que vocês entendam, a nossa psique ela é dividida em três partes. Então a gente tem o consciente, que é o ego, que é o que vocês estão vivendo agora, que é o presente. Essa é uma parte muito pequena da mente de vocês. Depois vocês têm o subconsciente, que é o superego. O superego é o filtro, né? É aquilo que faz com que vocês não saiam matando os outros, né? Tem gente que não tem filtro, enfim, né? Mas o subconsciente é aquele que fala para vocês que o que vocês estão fazendo é certo ou o que vocês estão fazendo é errado, tá? E o inconsciente é a maior parte, né, da psique de vocês, que vocês só conseguem ter acesso normalmente quando vocês estão dormindo. Né? Aquela parte é mais de 90% do cérebro de vocês. Então, vocês não têm acesso ao id. Né? É tudo aquilo que está lá adormecido. Bom, o processo primário, então, é esse inconsciente, né, que está lá. Deixa eu botar aqui. Esse processo primário é esse inconsciente que está lá adormecido, que normalmente vocês só acessam quando estão dormindo. Então, as pessoas criativas, elas sonham de uma maneira muito real. Elas sonham com cheiro, com cor, né? Elas sentem os toques. Então, quem tem sonhos e conseguem lembrar dos sonhos e conseguem entender esses sonhos, eles têm uma criatividade mais aflorada, tá? O processo secundário, então, é a mente desperta, é a lógica racional, é o consciente junto com o subconsciente.
E o processo terciário é entre a combinação entre o primário e o secundário, que é essa síntese mágica, então é a criatividade. É a gente conseguir ter acesso, então, a esses processos inconscientes que a gente tem lá dentro, né, da nossa mente, de forma consciente, né, na forma presente, tá? Então, por isso que algumas pessoas falam, mas eu não tenho criatividade. Tem, só não está conseguindo aflorar. Então, é preciso que a gente esteja extremamente saudável dentro das nossas condições psíquicas, né? Nós vamos trabalhar com outras pessoas, nós vamos estar criando coisas para essas outras pessoas. Então, a gente precisa entender isso e entender que, né, a gente precisa ter acesso a isso, tá? Uma outra coisa que eu gosto muito de colocar aqui é essa questão aqui do esquizofrênico, né? O sonhador esquizofrênico e criativo tem em comum uma facilidade peculiar de acesso à esfera primária. Então, assim, o que acontece? Tem muitos manicômios que trabalham muito com arte. Eles fazem com que os seus pacientes eles consigam se expressar através da arte. Então, a gente tem belíssimas obras de arte trabalhadas exatamente por pessoas que têm esse tipo, né, de deficiência. Que na verdade não ele é uma forma que eles têm de acessar a esfera primária mesmo despertos, né? Como se eles estivessem sempre sonhando, né? Como se eles estivessem sempre acessando aquelas coisas que a gente não consegue, né? Porque o nosso subconsciente diz que é errado. Então, existem muitos trabalhos muito legais, se vocês tiverem a oportunidade de ver, né? Existem muitas matérias sobre isso e é muito interessante, tá? Então, a pessoa criativa ela possui uma capacidade extraordinária de acessar alguns processos mentais frequentemente verificáveis no doente mental, né? Que é isso que eu falei para vocês. Com uma diferença, o doente ajusta toda a sua existência a esses processos primários do pensamento, enquanto o criativo os usa somente na sua atividade criativa, adotando-os na sua forma original e adaptando-os com a base na lógica racional. Então, é muito interessante e muito saudável que a gente consiga entender isso, né? Pessoas que têm crenças limitantes, elas têm muita dificuldade de acessar a sua fonte criativa. Né? A gente precisa sim ampliar isso, a gente precisa saber que as verdades não são absolutas, né? E que tudo é relativo. Então, quanto mais a gente for flexível nesse sentido, mais criativos seremos, mais entendimento sobre a criatividade teremos. Né? Então, eu digo isso desde a primeira turma, né, que nós iniciamos lá em 2007, 2008, que a gente precisa pensar fora da caixa. Quem fica dentro da sua caixa com as suas crenças limitantes dificilmente vai conseguir acessar, então, esses conteúdos. Então, o sujeito criativo conserva uma possibilidade maior do que a média de ter acesso às imagens, à metáfora, à verbalização acentuada e às outras formas ligadas ao processo primário. Então, isso aqui é muito importante. Né? A gente precisa, isso aqui é a chave para a gente trabalhar o projeto, tá? Primeiro, a questão imagética, a gente tem que saber olhar, a gente tem que trabalhar metáforas, a gente trabalha com arquétipos, a gente trabalha com metáforas, e isso é importante, né? E verbalização, a gente tem que conseguir verbalizar, seja através da fala, seja através da escrita. Então, vocês precisam treinar isso, né? Isso faz diferença. Nós não podemos chegar num cliente que vai, enfim, investir, né, no nosso trabalho falando errado, falando de forma errada, falando de uma forma, às vezes até desrespeitosa, ou enfim. Então, a gente precisa entender isso, né? Da mesma forma escrita. Tá? Vocês precisam escrever decentemente, vocês precisam entender que as pessoas também vão estar lendo os relatórios que vocês vão fazer, vão entregar, enfim. E a gente precisa entender, então, o que é a nossa língua coloquial, né? E o que é a língua formal. Então, nós precisamos estudar, precisa ter esse entendimento, tá? Bom,
a gente vai trabalhar com inspiração. E inspiração é a faculdade que permite ao sujeito criativo encontrar uma forma do processo secundário que encerre o conteúdo do processo primário. Então, a inspiração ela é muito importante no nosso trabalho, né? É ela que dá o start naquilo que a gente vai trabalhar. Aqui algumas características das pessoas criativas, né? Então, como que ela se coloca, depois vocês dão uma lidinha aqui. Aqui o processo criativo. O processo criativo, normalmente, ele inicia com a preparação, que é informação e conhecimento, né? Então, a gente se prepara, a gente se mune de tudo aquilo que é importante, né? Toda a informação necessária para que a gente consiga trabalhar naquele processo. Depois a gente tem um processo que é chamado de incubação. Tá? O processo de incubação, ele acontece exatamente no inconsciente. Então, muitas vezes, a gente faz toda essa preparação, a gente se imune tudo e a gente começa a dizer, não vem, não vem. Então, a gente para um pouco, né? A gente faz outras coisas, a gente vai fazer alguma outra coisa que a gente precise fazer e aquilo vai continuar trabalhando no inconsciente de vocês, tá? Esse é, então, um período de incubação em que o inconsciente vai trabalhar a partir das informações que vocês colocaram lá. E aí, a gente está dormindo e vem aquela ideia, né? Que é o insight. O insight, ele depende sempre muito da informação e conhecimento que vocês colocaram e deste período de incubação do inconsciente de vocês que precisa estar ativo. Então, para mim, acontece muito assim. Eu estou dormindo e eu acordo com insight. Né? Por quê? Porque quando eu estou dormindo, eu estou acessando o meu inconsciente. Então, o meu insight, ele vem de lá. Né? Então, para mim, os sonhos são muito importantes. Assim. Eu faço todo um trabalho né, nesse sentido, para sempre eu conseguir trabalhar melhor o meu inconsciente. Os insights, eles são maravilhosos, né? Eles são fantásticos. Às vezes, os insights também acontecem quando a gente está em vigília, né? Quando a gente está acordado, enxerga algo, uma situação, um fato, uma imagem, algo que te faz acessar o inconsciente. Isso também pode acontecer, tá? E a última etapa é o julgamento. Se realmente aquele insight que a gente teve, ele é apto, se realmente se verifica que ele é possível, né? Então, a gente tem que ter isso, a gente tem que ter um julgamento, a gente tem que ter uma avaliação. Cuidem, porque a maioria das pessoas não gosta da avaliação, né? E a minha parte junto com vocês é exatamente essa, é a verificação do que vocês criaram. Então, eu sou a responsável pelo julgamento. Né, de forma prática, de forma que seja adaptável e de que seja adequado ao cliente de vocês, tá? Então, eu é que faço esse julgamento aqui. E, normalmente, as pessoas têm muito problema com isso. A maturidade vai trazer para vocês esse próprio julgamento e vocês serão capazes de fazer esse julgamento, né? A respeito do que vocês estão fazendo. Bom, aqui a gente tem alguns métodos, né, que são interessantes para a gente aumentar essa questão da criatividade. O brainstorming, que é a tempestade de ideias, então a gente tem várias ideias, né? Pode-se fazer isso em grupo, óbvio, é bem legal. O brainwriting, que é o registro dessas ideias, então a gente tem aquela tempestade de ideias e a gente registra essas ideias, né? Eu gosto muito sempre do registro, acho que a gente precisa ter o registro. Então a gente tem a tempestade e ao mesmo tempo a gente tem que registrar num papel, num quadro, seja lá onde for, né? Então essas ideias são muito importantes. O mapeamento mental é outra coisa maravilhosa, que eu também gosto muito, que é o esquema das ideias. E a gente que trabalha com o projeto, ele é bem importante. Então, a gente pode trabalhar balõezinhos, a gente pode trabalhar quadradinhos, a gente pode fazer como se fossem fluxogramas, mas a gente tem que ter esse esquema das ideias, né? É isso que vai materializar o que a gente está fazendo. As associações forçadas é o que a gente vai acabar trabalhando agora, né, que são as correlações de atributo, que são as bricolagens. Bricolagens são colagens, na verdade, de vários elementos e que a gente vai trabalhar, então, com as questões imagéticas, tá? Aqui eu vou dar para vocês um exemplo, né, eu vou diminuir um pouquinho aqui, só para vocês conseguirem enxergar. Aqui eu estou dando um exemplo a partir de uma imagem, eu criei, então, um perfil, né, então,
Quando a gente vai trabalhar com o cliente, a gente tem que ter um entendimento de quem é esse cliente. Aqui, claro, é uma criação breve, né, de coisas que fazem parte dessa pessoa que eu acabei criando. Desculpa os latidos. Mas, enfim, né, são coisas mais rápidas, assim, coisas mais sucintas, né, a respeito dessa pessoa que eu acabei criando, mas tem que ter idade, tem que ter a formação, os hábitos, né, o que essa pessoa gosta de fazer, qual é a situação de vida atual dela, enfim, tá? Aqui, então, é o que nós vamos trabalhar. Nós trabalhamos com a metodologia de Baxter, né, na criação de novos produtos, novos projetos. E para isso a gente trabalha, então, com uma bricolagem. A gente trabalha com o público-alvo, que é o nosso primeiro painel. E nesse painel vocês vão colocar as imagens sobre aquela pessoa que vocês estão trabalhando. Se vocês estiverem trabalhando com uma pessoa real, vocês vão pegar as imagens da pessoa real, obviamente, né? Aqui a gente está inventando, então a gente está criando uma pessoa que gosta, que se alimenta saudavelmente, que adora, então, flores, né? Como a gente botou lá. Ela está fazendo 30 anos, ela dança, faz yoga. Então, aqui eu tenho todas as questões de vida dela colocada no público-alvo, tá? É importante que sempre neste painel a gente consiga fazer a representação através de personas, né? São pessoas, certo? Na expressão, a gente vai usar o conceito do que a gente está trabalhando. Para isso, o conceito, a gente vai trabalhar com paleta de cores, a gente vai trabalhar com texturas, né? Enfim, né? A gente vai trabalhar, então, com esses elementos que fazem parte, então, do que a gente vai usar no nosso projeto, tá? Aqui a gente já começa a ter uma ideia do que a gente vai buscar. Então, eu quero trabalhar alguma coisa com brilho, alguma coisa com transparência, algo um pouco mais delicado, porque eu estou me inspirando, então, nessa questão das rosas, peguei um pouco dessa questão da alimentação, estou trabalhando uma paleta de cores também dentro desse conceito, tá? O importante é que aqui não vai aparecer nada de mobiliário e nem de espaços. O tema visual é nosso último painel, tá? E nesse painel, então, a gente vai trabalhar com todas as referências de espaços imobiliários que a gente vai usar como inspiração para esse projeto que a gente está montando, tá? Então, aqui eu busquei diversas opções, né? Que, de alguma forma, o meu cliente gosta, né? Enfim, se sente mais, tem mais afinidade, tá? Então, isso aqui a gente, claro, vai trabalhar direto com o cliente, né? Então, a gente faz essa seleção. Aqui a gente pode fazer também uma seleção de imagens de coisas que ele goste ou não goste, né? Das questões de cores que ele acha que ele tenha mais afinidade. E aqui no tema visual também, né? A gente faz arquivos de imagem e pede que ele faça uma escolha de imagens, tá? Aqui eu coloquei um outro exemplo, que é um projeto feito para um casal. Novamente, então, eu vou fazer o público-alvo trabalhando com este casal. Vejam que sempre aparecem os dois juntos, então, as coisas que eles gostam de fazer, né, recém-casados, essa questão de cozinhar juntos, a questão de viagens, a questão de sempre um bom jantar, assistir filmes, são coisas que eles gostam de fazer. Então, isso aparece no meu público-alvo. Novamente, na expressão, eu estou unindo os dois, né? Então, nas minhas texturas que eu estou buscando. Então, ao mesmo tempo que eu tenho aqui uma textura de madeira mais lisa, eu tenho uma textura de madeira mais rugosa. Eu tenho aqui um papel de parede damascado, né? Enfim, mais rebuscado. E aqui eu tenho uma textura mais geométrica, né? Eu tenho brilho, eu tenho fosco. Aqui também, novamente, eu tenho uma questão mais de brilho, também tenho uma questão mais aqui de um material mais bruto. Já começo aqui também com uma paleta de cores bem específica, né? Vocês já conseguem entender, então também já escolhi uma paleta de cores mais específica para ambos.
E aqui no tema visual, então, eu vou buscar essas imagens que tenham a ver com o casal, porque eu estou fazendo um projeto para duas pessoas, né? E vou unir, então, este gosto entre as duas pessoas, e é por isso que a gente precisa de repertório, né? E aí vou trabalhando, então, com essas questões. Então, eu posso ter, sim, em alguns momentos, algo com um pouco mais de brilho, né? Como aqui, né, nos azulejos de metrô, que a gente chama, mas posso ter coisas mais rugosas, como essa parede descascada, né? Aqui também, ó, tenho bastante esse contraponto entre esses materiais. Estou trabalhando com uma paleta que agrada aos dois, então uma paleta de cores mais sóbrias como o marrom, né? E o azul em seus nuances, variando de um cinza até um azul mais claro, enfim. Então, isso aqui é bem importante, tá? Isso vai determinar o nosso projeto. Certo?